Associação Nacional das Indústrias de Vestuário e de Confecções, e ainda o economista Filipe Grilo. Ambos estão em direto dos estúdios de Matosinhos. Muito bom dia e muito bem-vindos. César Araújo, vou começar por si, porque efetivamente esta crise no setor não é nova. Já em 2023 os números não tinham sido particularmente positivos, mas tem ganho contornos mais preocupantes ao longo deste 2024. De forma sintética, podia-nos traçar efetivamente um retrato do setor? Bom dia e obrigado. Bem, eu aqui tenho grandes questões, porque quem sai beneficiar de conteúdo, eu sei que César não vai gostar de ouvir isso, mas quem sai beneficiar com isto é o consumidor. O consumidor é que tem que ser educado, o consumidor é que tem que perceber se de facto está disposto a pagar mais 5, 10, 15 ou 20 euros por uma peça, simplesmente porque trata melhor os trabalhadores e trata melhor o ambiente. Aqui não se coloca esta questão, ou seja, o passaporte digital, que eu aqui concordo perfeitamente com essa medida, de facto, de dizer o que é que está por detrás desta peça, porque às vezes os consumidores não percebem que por se pagar 1 euro ou 2 euros por uma peça de roupa que, quando feita em Portugal, paga-se por 10 ou 15 euros, que aqui a diferença não é o lucro que vai para o empresário, mas sim os salários que estão aí para os trabalhadores e também os tratamentos ambientais que estão a ser processados. Não há esta informação, o consumidor não tem essa informação e, portanto, o que é que prefere? Bem, prefere pagar 1 ou 2 euros por uma peça em vez de pagar os 15 euros. Portanto, aqui eu diria que a única coisa que a União Europeia deveria fazer era aperfeiçoar este passaporte digital para, de facto, o consumidor ter mais informação na altura da compra. Porque aqui, quando nós estamos a limitar a concorrência, estamos a claramente aumentar os preços que o consumidor vai ter que pagar. E estamos a proteger as empresas da competição, e isto aqui pode trazer problemas a longo prazo. Nós queremos empresas expostas à concorrência para que inovem, para que melhorem os seus processos e, com isto tudo, beneficiar, em último caso, o consumidor. E, portanto, aqui o que nós temos que garantir é que ambas as empresas tenham Portanto, se de facto exigimos informação às empresas europeias, também temos que exigir informação às empresas chinesas e deixar o consumidor escolher o que é que prefere. Filipe, antes de ouvirmos o César, gostaria só também que nos traçasse uma espécie de retrato do impacto que a crise no setor têxtil em Portugal está a ter na nossa economia. Sim, aqui nós temos que ter claramente uma percepção que Portugal neste momento está, em termos económicos, está a viver dois mundos. Um mundo em que cresce, é dinâmico, mas este mundo é o mundo do turismo e o turismo, infelizmente, não se consegue espalhar por todo o país. E, portanto, quando nós olhamos depois para o país que não é afetado pelo turismo, e estamos a olhar para um país mais ao nível do interior, em que este está altamente exposto à indústria, nós vemos aqui um país que está a morrer lentamente. E, portanto, essa é a nossa preocupação, porque o governo olha para os números macro. E os números macro mascaram completamente esta dinâmica. Portanto, quando nós olhamos regionalmente o que está a acontecer, é que temos aqui regiões, especificamente na zona do Norte, que estão a sofrer impactos significativos com esta crise. Não só a crise ao nível dos automóveis, que depois afeta também o têxtil dos automóveis, como por exemplo a Coindu em Arcos de Valdevez, mas depois também temos a tal fábrica em Lousada que fechou. Portanto, quando nós falamos de 400, 600 pessoas que estão aí para o desemprego em cidades muito pequenas, a pergunta é onde é que estas pessoas vão ser reabsorvidas? E não havendo dinâmica económica, por exemplo, como o turismo, que conseguiria absorver, ali não existe. Nós temos pessoas ali que vão ficar à espera, provavelmente, da reforma para saírem deste problema. E, portanto, a não ser que a indústria têxtil se reinvente e consiga absorver estas pessoas que estão a ser despedidas por empresas mais fragilizadas, nós vamos ter aqui uma situação complicada em certas zonas do país e que os números macro não vão mostrar. O César Araújo, há pouco, apontou a brevidade nas vossas análises. Muito fácil. O fenómeno chama-se economias de escala. Ou seja, quando, neste caso, a Temo ou Shein são empresas muito grandes que conseguem fornecer a grande parte dos países, têm um volume de negócios gigantesco, conseguem dividir facilmente o custo de transporte por todas estas peças e isto acaba por baixar muito o custo ao nível do transporte. Portanto, um dos grandes problemas, e aqui também gostava de colocar, o próprio Gabinete de Estudos do Ministério da Economia apresentou estes problemas e que as associações deviam começar a pensar nisto, que é falta escala nas nossas empresas. As nossas empresas são muito pequenas para competir internacionalmente. Quanto maior for a empresa, mais consegue diluir estes custos que parecem ser muito grandes, mas depois, quando temos uma dimensão gigantesca, nós conseguimos dividi-lo pelos produtos e fica muito mais pequeno. Portanto,
uma maior dimensão da empresa, uma maior literacia financeira que o próprio Gabinete de Estudos do Ministério da Economia apresentou, pode capitalizar muito mais as empresas tech. Outra questão também que é importante é que em Portugal não há marcas próprias, porque não há dinheiro para isso. E, de facto, um modelo de negócios de business to business, que é o modelo de negócios português, está muito mais exposto a estes problemas do que alguém com uma marca própria que consegue educar o consumidor, consegue influenciar o consumidor, consegue pôr o consumidor a pagar mais. Portanto, nós não temos este modelo, falta de visão na altura, há 20 anos atrás, e agora falta dinheiro para impor uma estratégia deste tipo. Resta-me agradecer aos dois, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. Agradeço-vos a presença e aproveito também para vos desejar boas festas. Boas festas. Obrigado. Não é isso. Voltamos.